Então, boa tarde a todos. Nós vamos começar a horas. Começo por pedir desculpa pelo número de cadeiras. Nós contávamos e tínhamos no outro lançamento quase o dobro das cadeiras que estão aqui. Estavam pelo menos à volta de 70 pessoas. Pedimos mais ou menos o mesmo número de cadeiras, mas circunstâncias que nós não dominamos. A Junta de Freguesia marcou várias coisas para a mesma hora e parece que as cadeiras se esgotaram. Portanto, primeiro, um pedido de desculpas por esse facto, que é sempre chato, desagradável. Segundo, peço desculpa também por estar sentado e não falar de pé, mas esta coisa da velhice já tem algumas vantagens. E uma delas é poder, de facto, continuar sentado. O importante, de facto, é a razão que nós estamos aqui. Nós estamos aqui pelo lançamento de um livro do José Manuel Jara, meu amigo há mais de 50 anos, autor da Olmeiro também. É um dos poucos autores que dá lucro à editora. Ainda por cima se lembrou de pagar o trabalho do editor, que é uma coisa que enfim, parece que não é hábito. Em segundo lugar, ou em terceiro lugar, dizer-vos que o Olmeiro está numa fase nova. Eu depois, à medida que vou envelhecendo, tenho ideias que parece que não param. Estamos com um relançamento de facto da editora. A livraria está muito bem entregue na fábrica de Braço de Prata. Eu não tenho tempo nenhum, de facto, já para ser livreiro. Vou dedicar-me à edição a sério. Nós vamos, para além dos livros, que vêm muitos, entretanto, fazer também uma revista que dura há 30 anos, mais ou menos aqui na minha cabeça, que se chama O Voo da Coruja e que vai sair o primeiro número em breve. É uma revista com uma tiragem não muito grande. Tenho aqui o Hugo Beja, que vai ser o meu companheiro nessa aventura. O Hugo é um grande poeta, um grande pintor, enfim, um homem de ciência, que aqui está também, velho amigo, também há mais de 50 anos, desde as velhas tertúlias do Martinho, do Passo, enfim, dessas vidas. E, portanto, estamos, de facto, numa fase nova. O que é que eu acho em relação aos livros? Que os livros não vão salvar o mundo, nunca salvaram, não salvarão, mas que são indispensáveis para que possamos, enfim, dar voz a quem não tem voz, tornar este mundo tão cruel mais habitável. E a poesia, de facto, é isso, não é outra coisa. E, portanto, o que nós queremos com esta atividade, de facto, eu sou muito crítico da situação do livro da leitura neste momento em Portugal. Debruço-me sobre este problema também há mais de 50 anos. Aqui há 3 ou 4 anos, juntamente com o professor Daniel Mel, da Universidade Nova, e do meu colega Assírio Bacelar, com o João Carlos Alvim, fundei também a Assírio Alvim. Nós fizemos um trabalho bastante exaustivo sobre a situação do livro, em que, por um lado, inventariávamos os problemas, por outro lado, apresentávamos soluções para a situação. Correu tudo muito bem, como em Portugal é tudo muito bom. Fomos recebidos por ministros, por secretários de Estado, pelo pessoal do livro e das bibliotecas, por toda a gente. Mas a verdade é que passaram 3 ou 4 anos e está tudo igual àquilo que estava. O que significa que, se vale a pena levantar os problemas, não é muito prudente continuar com grandes soluções ou com a melhoria das soluções. Nós somos um país onde o orçamento da cultura não chega a ter 1%.
e esta luta dura há muito tempo, onde os criadores culturais são menosprezados, mal pagos, etc. Portanto, não estou otimista por variadas razões, porque este mundo também se está a tornar cada vez mais perigoso, como diria o Vasco Polido Valente, também já não está cá. E porque, mesmo assim, e apesar de tudo, vale a pena estarmos aqui. A razão é um livro, a razão é o livro do meu amigo José Manuel Jara, gostava que o lessem. Nós temos também ali um pouco do produto da nossa horta, das últimas coisas que fizemos. Temos um cartaz para oferecer, quem quiser poderá. A minha neta Mariana, a mais nova, encarregar-se-á de me entregar. Quero agradecer-vos terem vindo e pronto, encontrar-nos-emos em breve novamente, de certeza, por aqui, até porque nós iniciaremos também aqui no Palácio Baldaia umas tertúlias onde voltamos a colocar o nome do Olmeiro e do Palácio Baldaia, se eles quiserem, se não quiserem fica só o Olmeiro, também não faz mal, e em que o primeiro sim, vai ser o nosso amigo aqui presente, o autor, que vai falar de uma coisa muito interessante, mas que ele talvez possa abrir mais, dizer melhor o que é. Sei que tem pelo meio o Antero de Quental e o Mário Sá Carneiro, que já não é nada mau. Portanto, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado a todos e pronto. Vou passar a palavra aqui ao meu amigo José do Carmo Francisco, também meu amigo há muitos anos. Portanto, nós vivemos entre amigos. Muito boa tarde a todos. Eu, antes de entrar propriamente na apresentação do livro, que é breve, eu gostava de contar uma pequena história que tem tudo a ver com isto e, de certo modo, introduz o próprio texto. O Alçada Batista contou-me, e portanto eu não estava lá, mas aceito que é verdade, isto se passou quando veio cá a Portugal o Jorge Luís Borges, um grande escritor argentino. Ele foi dos poucos que teve acesso a ser recebido pelo mestre, não é? Portanto, porque aquilo era um programa bastante, no Hotel Estoril Sol, um programa bastante cheio e tal. E o Alçada Batista lá esteve, e depois contou-me que uma das coisas que conversaram foi, portanto, o escritor Jorge Luís Borges, até pelo nome, é de origens portuguesas, portanto, a família Borges é de Moncorvo. E ele até fala num poema dessa relação com os portugueses e tal. E, portanto, o Alçada Batista falou nisso e depois terá dito: o senhor, apesar da sua idade, não é? Quer dizer, da sua longevidade e do seu reconhecimento internacional, a verdade é que o senhor continua a apresentar livros de outras pessoas. E ele terá respondido: sim, eu nunca digo que não. Isto já teve piada, mas... E digo sempre a mesma coisa. E aí o Alçada Batista, claro, ficou assim, mas digo sempre a mesma coisa, quer dizer, digo sempre a mesma coisa no início, mas depois o assunto é divergente, porque tem a ver com o livro em causa, não é? Mas é sempre a mesma coisa, e ele sempre a mesma coisa, achou aquilo um bocado insólito e tal. E diz assim: então, mas concretamente, olha, eu digo sempre as mesmas palavras, é assim: estou aqui com muito prazer, mas ando a preparar esta minha intervenção desde 1923. E então, aí o Alçada Batista, perspicaz, disse assim: pois, é quando você se estreou em livro, não é? Em 1923. E ele disse: pois, foi muito importante eu ter tido alguém que me veio apresentar um livro em 1923. E, portanto, eu agora, para entrar na minha charla, realmente vou dizer, ando-me a preparar para este momento desde 1971. Porque realmente o que se acumula em conhecimentos, em leituras, em vivências, depois acaba por si. Isto aqui, o que está aqui são duas páginas, é um pequeno resumo. E, portanto, entrando agora na parte mesmo concreta, mais em concreto, isto foi só para situar, porque depois
esta situação vai aparecer mais tarde. É a história, para dizer que somos poucos mas bons. O Zé Gomes Ferreira dizia sempre, somos sempre os mesmos 15, somos sempre os mesmos 15. Isto era o Zé Gomes Ferreira vivo até 1985, portanto, mas é verdade. Então é assim. Pois aqui, felizmente, somos mais 15 e muito mais. Mas não é só a quantidade, é a qualidade também. Então é assim. Vou começar por ler então, e peço desculpa, mas realmente eu não tenho grandes dotes oratórios e, portanto, como venho também do jornalismo cultural e, portanto, estou mais habituado a passar a escrito, mas isto é rápido. Carlos de Oliveira, em O Aprendiz de Feiticeiro, afirmou não conceber uma literatura intemporal nem fora de certo espaço geográfico, social e linguístico. Dizia, não a vejo inteiramente desligada das condições de tempo e de lugar. Isto é clássico, é do Aprendiz de Feiticeiro. Este livro de José Manuel Jara refere na sua página 105 um diálogo entre um autor e um editor, que conclui deste modo, por parte do autor, o diálogo conclui: vou pagar a poesia que escrevi. Mas na página 109 surge uma informação bibliográfica. O primeiro livro, Antigo e Novo, de 1980, é uma edição do autor, tal como acontece com o segundo livro, Retórica para uma Flor, de 1983. Há aqui uma relação entre vivência e escrita. Estamos perante um autor que sabe quais as coordenadas do tenebroso sistema cultural português, no qual Camões é conhecido pelo olho perdido, Bocais pelas anedotas e Bunhão Pato pelas amêijoas. Aqui perto de nós, a Rua Cláudio Nunes celebra um autor que na sua época era mais conhecido do que Cesário Verde. No entanto, quem ficou na posteridade relativa foi o homem da loja de ferragens da Rua dos Fanqueiros, e não o jornalista, que tinha o nome todos os dias nos jornais desse tempo. E por falar em tempo, exemplar do que é o nosso tempo é o poema da página 61, quando o cidadão entra em diálogo com a pessoa notada e diz: falou muito bem, mas não me lembro do quê? Não me lembro do que é que disse. Diz o primeiro para o segundo. Em termos simples, pode dizer-se que cada poema comporta em si sempre duas componentes, a canção e a reflexão. A clássica Cantiga Partindo-se, de João Rois de Castelo Branco, não deixa de ser uma reflexão sobre a distância, a despedida e a ausência, embora a forma seja a canção, a cantiga, a balada. A consagrada Descalça vai para a fonte, de Luís de Camões, sendo uma canção sobre Leonor, é também uma reflexão sobre o equilíbrio instável entre a segurança e a formosura. Um terceiro exemplo surge num poema de Fernando Grade, que em apenas 2 versos faz uma síntese dos 13 anos de guerra colonial. Diz assim: e os crimes, meu general? Isso foi há muito tempo, já ninguém se lembra. Voltando à primeira ideia, este livro organiza-se numa dupla inscrição de canção e reflexão. Na página 55, o diálogo chega a uma ideia que afirma e conclui a conversa entre o amigo e Carlos V. Ser poeta não é profissão, não é trabalho. Na verdade, e com a experiência de 50 anos de publicações em livro, posso confirmar a minha opinião pessoal, ainda bem que ser poeta não é para entrar às 9 e sair às 5. Tudo isto um pouco como num poema de Alexandre O'Neill, quando surge a pergunta: escritor, homem casado? Mas o próprio poeta Alexandre O'Neill casou 2 vezes, com Noémia Delgado e Teresa Patrício Gouveia, sem esquecer os amores juvenis com Nora Mitrani e outonais com Laurinda Bon. Voltando ao livro que temos hoje na montra, paramos na página 113 e lemos um diálogo entre o escriba e o poeta. Esta pergunta: será o amor a primeira fase da escrita? A necessidade de vencer a distância? Já Kierkegaard tinha afirmado que o poeta entra em diálogo com o herói, e este pode ser a musa, ou no caso do Tejo, a ninfa, mas também pode ser a mendiga, da página 41. Nem que seja um bocadinho de pão, faz doer a quem já tomou o pequeno almoço. Ou ainda na fala do otimista da página 51, quando perante o fim do mundo reage com toda a prudência à ideia de receber lições, fazer profissão de fé e dar um testemunho. Custa-me a crer. Na página 104, o escriba dialoga com o poeta e afirma:
A invenção da escrita é prosaica, tábua de encomendas, narrativa de feitos, duplicação de objetos, figuração, magia que faz viver a coisa. A página 84, o filósofo, em diálogo com o cobrador, afirma: a ideia dominante é de que tudo se vende e tudo se compra. E na 85, a revolucionária constata, em diálogo com a realista: ao feudalismo sucede o reino do capital, ao servo o assalariado. Por isso é que no diálogo entre o artista e o comprador de arte, quando o primeiro afirma: eu não troco a minha arte por nada deste mundo, digo eu, e o segundo adverte: tem de a vender para viver. Gostaria de concluir esta apresentação com uma história de proveito e exemplo, passada em 1923 na cidade de Buenos Aires. Acho que é uma história bonita. O poeta Jorge Luís Borges, cujo nome de família Borges tem origem em Moncorvo, tinha publicado o livro de poemas Fervor de Buenos Aires, mas o aparecimento desse livro passou quase despercebido. Durante uma palestra literária no Instituto Britânico dessa cidade, Argentina, um dos amigos do poeta lembrou-se de depositar o pequeno volume nos bolsos dos sobretudos e dos casacos de quem ouvia a conferência. Como ninguém devolveu o livro, uns dias mais tarde apareceram notícias em diversos jornais e revistas literárias argentinas. Nunca mais parou. Oxalá este livro tenha uma fortuna editorial, como dizem os italianos, similar e parecida com a do poeta argentino de famílias portuguesas, que dizia: nada muy poco sé de mis abuelos portugueses, los Borges, diz o poeta num dos seus poemas. Afinal, em ambos os casos, se trata de diálogos. Em 1923, com as ruas e praças, travessas e jardins de Buenos Aires. Em 2022, com a crise do mundo e do homem, sua paisagem e seu povoamento. Muito obrigado pela vossa atenção. Agora cabe-me a mim dizer também algumas palavras. Agradeço ao José do Carmo Francisco a gentileza enfim, as palavras que teve e o trabalho que teve para cuidar desta pequena obra, que aliás é uma reedição, mas a primeira edição foi muito restrita e curiosamente foi lançada no Hospital Júlio de Matos. Portanto, a assistência, enfim, era a assistência dos meus pares, de colegas, e realmente foi lançado no hospital. E depois, como o editor faliu, em pouco tempo, não é? Eu vi necessidade e achei por bem reeditar o livro, porque nós ficamos deslumbrados quando produzimos uma obra, porque achamos que é uma obra muito valiosa, mas com o tempo a obra perde o fulgor inicial. Porquê? Porque aguçamos a crítica e apercebemos melhor das falhas, das insuficiências e daquilo que, no fundo, não é tão bom como parecia na fase criativa. Mas, em relação a este livro, eu não deixei de me identificar com o texto e de sentir que, passados estes anos, havia lugar para ainda ele fazer alguma viagem e conhecer outros leitores, na medida em que, portanto, as edições não são muito grandes e, de facto, o livro não teve a expansão que eu desejaria. E, portanto, uma característica de estilo meu é a brevidade. Portanto, a síntese. Não sou pessoa de... Tinha editado, aliás, o Zé Ribeiro, que agradeço esta longa amizade, não é? Colaboramos em muitas coisas, editou o livro As Quimeras Naturais, que eram fábulas. As fábulas também eram muito breves. Portanto, o estilo é idêntico. E realmente este estilo é aquele que se coaduna mais com a minha maneira de escrever e de pensar e de refletir. Mas este livro tem uma estrutura de princípio, meio e fim. Portanto, começa com diálogos. Os diálogos podem parecer... Vamos lá ver, vamos tentar perceber. O diálogo pode ser um diálogo que a pessoa tece consigo própria. Isto é, nós próprios, quando pensamos, dialogamos connosco próprios. Nós pensamos de maneira contraditória e muitas vezes não chegamos a uma conclusão. Mas pode haver um estilo monologal.
Isto é, um estilo mais dogmático. Mas o diálogo ilustra a complexidade da ideia, ou do sentimento, ou da maneira de pensar. E realmente, os primeiros diálogos referem-se ao Homo sapiens. Não é? Eu não tenho aquela visão de um filósofo que aparece muito nas redes sociais, um indivíduo de origem israelita, que agora não me estou a lembrar do nome, sabes quem é? Israelita. Hã? Harari. Acho o Harari demasiado pessimista para o meu gosto. Ele imagina uma catástrofe originada pelo desenvolvimento tecnológico. Eu acho que não devemos ser demasiado otimistas, mas uma descrença no ser humano, digamos, na história contemporânea, a gente percebe que muito está por fazer, a humanidade tem um trilho a percorrer que é muito longo ainda até chegar a uma sociedade e a uma história mais, digamos, em que se completa aquilo que pode e deve ser. E realmente, estes primeiros diálogos são o questionar o Homo sapiens. E até tenho um diálogo em que surge o Homo sapiens sapiens a discutir com o Homo sapiens só. Isto é, o duplamente sapiens, que é o Cro-Magnon, a conversar com o Neanderthalensis, não é? Fisionomicamente seriam muito diferentes, mas em termos de capacidade craniana, o Neandertal tem um cérebro bastante desenvolvido. Não sabemos também se não se terá misturado com o Sapiens sapiens. Bem, mas pronto, não caiamos no biologismo. O biologismo é ver tudo com base no tamanho do cérebro e nas características biológicas do ser humano. Ainda há, nas ideologias, muita crença de que tudo é o biológico ou tudo é o tecnológico. Mas, de facto, o ser humano pode ser tudo. Aliás, há um filósofo do Renascimento, que é o Pico de la Mirandola, que tem um livro cujo título é Da Dignidade Humana, que diz: o homem é um camaleão. O que é que isto quer dizer? Pode ser tudo. Ele pode assumir tudo. O bom, o mau e o assim. E realmente nesta controvérsia sobre a natureza humana, eu estabeleci alguns diálogos paradigmáticos que podem ter interesse como reflexão sobre as angústias do ser humano, sobre as incertezas do conhecimento e sobre as perplexidades perante a evolução histórica. E realmente não há dúvida que nós, seres humanos, temos hoje uma bagagem de conhecimentos imensa, que não cabe nos bilhões de neurónios que temos na cavidade craniana, não é? Portanto, temos de facto isso. E muitas das angústias resultam dessa incompletude do ser humano e das imperfeições que a sociedade tem. Depois tenho uma outra parte que resulta já não das questões universais, mas das questões particulares. O que caracteriza a particularidade dos costumes, das civilizações, das maneiras de sentir. Por exemplo, a importância que se dá, por exemplo, ao vestuário. É uma coisa tão importante que há guerras que são feitas por causa disso. Não é? Portanto, o importante, muitas vezes, é o que significam as coisas. E realmente as particularidades da vida social têm uma importância maior do que aquela que muitas vezes mereceriam de outros. Portanto, esse é o aspecto das particularidades que tem o meio do livro. Eu não separei, mas o meio do livro são as particularidades. E depois o fim do livro é a singularidade. Portanto, universal, particular, singular. Portanto, a minha visão é um bocadinho filosófica, mas eu não sou profissional da filosofia. Sou amador. Aliás, sou amador das letras, amador da filosofia e do saber, mas sou fundamentalmente psiquiatra. E a psiquiatria é medicina, mas é uma medicina peculiar, porque é uma medicina que lida com o andar de cima e não lida com os neurónios, lida com o pensamento, com as emoções, com a forma das pessoas sentirem e viverem, não é? E realmente na psiquiatria nós estabelecemos diálogos inverosímeis e difíceis. E alguns dos textos são essa experiência também. Eu tenho alguns diálogos que são diálogos que foram aproveitados de conversas que fui tendo. Por exemplo, o psiquiatra e o místico.
O psiquiatra está ali claramente desmascarado, porque o interlocutor é psiquiatra. E o místico é um indivíduo que é internado no hospital, mas que considera que o hospital é um convento. Portanto, mas ele vai continuar com a sua mística, portanto, na entrada não é um internamento compulsivo, é um internamento voluntário. Portanto, ele é internado porque, assim, fique lá a descansar aqui neste sítio. E realmente, esta experiência que está aqui retratada de uma maneira dialogal foi uma experiência que eu tive com um doente. Porque ele, de facto, tentou ir para pastor, numa igreja aí da cidade de Lisboa, e não conseguiu. E depois acabou por ir para o Júlio de Matos. E acabou por ser internado, e realmente, pronto, o diálogo é um diálogo um pouco estranho, porque é um diálogo entre, pode-se interpretar o crente e o descrente, ou o médico e o doente, e pronto. E, de facto, estas vivências aconteceram, e, de facto, por exemplo, outro diálogo que aí está, para referenciar a psiquiatria, não é uma questão filosófica, tem a ver com o diálogo que se chama esquizofrenia, não é? Vocês vejam, muitas vezes usa-se a palavra esquizofrenia para rotular. Quando, por exemplo, um pensamento é muito complicado, o abstruso é esquizofrénico. Claro, usa-se mais o adjetivo que o substantivo. Mas para depreciar uma pessoa, houve tempo em que se chamava arteriosclerótico, não é? Mas pronto. Ou maluco, outra coisa qualquer. Mas pronto. É demasiado simples. Mas, pois é. Não, agora até se usa como alibi a demência de Alzheimer. Não é? Se há alguma coisa muito chocante, então, pronto, de facto, a pessoa que seria imputável passa a inimputável na condição de ter uma doença de Alzheimer. Mas, portanto, este diálogo que se chama esquizofrenia não é, posso-vos dizer que é esquizofrenia. Portanto, o título é contraditório, mas eu transformei o diálogo que era com uma pessoa que sofria de esquizofrenia, com quem eu converso muito bem e com quem ele se abre muito bem, que é interessante a conversa dele, porque ele uma vez até disse o seguinte: eu sou um homo sapiens muito especial. Este mesmo doente. Bem, esquizofrenia não é, porque eu dei a volta ao diálogo e transformei o diálogo numa coisa em que não é esquizofrenia, mas vocês que estão aqui, eu posso-vos dizer que de facto é esquizofrenia. Mas a gente tem de dizer e desdizer. Pronto. Essa experiência psiquiátrica é interessante, do ponto de vista do conhecimento da natureza humana, porque ao conhecer o doente e a patologia, estamos a conhecer a saúde. Hoje fala-se mais de saúde que de doença, não é? Mas nunca houve tão pouca saúde. Toda a gente está a falar de saúde mental, não é? Covid, então, introduziu as variáveis mais negativas na saúde mental. Mas esse problema de saúde mental é global, não é dos doentes. Mas a psicologia e o estudo do ser humano começou com a psicopatologia. Nós vemos a psicopatologia freudiana ou a psicopatologia dos hospitais psiquiátricos. O estudo da memória começou com o estudo das doenças da memória, etc. Portanto, a doença permite conhecer o normal. E, inicialmente, a doença retrata de uma maneira mais visível a patologia do que a própria normalidade. É interessante pôr as coisas assim, porque na história do conhecimento foi assim. Por exemplo, o estudo das funções cerebrais fez-se, em grande medida, na neuropsicologia, com o estudo das lesões produzidas por traumatismos de guerra e traumatismos acidentais. As lesões na zona tal, área tal, produziram os efeitos tais. Portanto, mostra que isto tudo está relacionado e é interessante ver, não é? Mas depois há os outros aspectos que eu também aqui abordo, e eu não vou me detalhar muito mais, que são os aspectos socioculturais. E aí entra o indivíduo de esquerda que eu sou. E estou aqui acompanhado por pessoas, por amigos, não é? E que temos, digamos, uma ideologia de esquerda que não pode deixar de se manifestar num texto como este. E realmente, eu quando escrevi estes diálogos, tive a preocupação, em alguns deles, de, para além da espontaneidade do que escrevia, dar aquilo que eu ideologicamente partilhava e concebia como
o que deve ser, não é? E, de facto, foi isso que eu fiz, em alguns dos textos, que são textos mais de cariz político, embora não, enfim, não extremamente políticos, não é? Não se pode dizer que sejam de extrema esquerda, não é? Agora, bem, portanto, a topografia política já tem todos os quadrantes possíveis, não é? Não havia a extrema-direita, mas há a extrema-direita. Como surgiu a extrema-direita, a esquerda mais à esquerda passou à extrema-esquerda e, portanto, estamos assim, não é? Nesse sentido, serei da extrema-esquerda. Mas pronto, isto pode não agradar a algumas pessoas, mas é a identidade que hoje é a questão que é fulcral, tá, né? Identidade, o nome, quem é a pessoa, que idade é que tem, qual é o género, qual é a orientação sexual, qual é isto, qual é aquilo. As lutas identitárias, não é? É operário ou não é operário? É patrão? Não, é empregador. E o outro é colaborador. Toda a terminologia, a semântica vai variando com as outras conveniências. Bem, mas pronto. De qualquer maneira, a minha preocupação aqui foi também introduzir esse picante, não é? A politização, porque de facto eu acho que as artes têm de ter partidaria até certo ponto, não é? Não é no sentido estrito, mas a pessoa identifica-se também pela crença que tem, pela forma como vê o mundo, pela forma como concebe a vida, digamos, dos outros, a vida com os outros. É evidente que um diálogo é entre duas pessoas, mas as duas pessoas podem estar a falar de terceiras pessoas, ou de todos os outros, não é? Há o eu, o tu e o nós. E há o nós opõe-se ao eles. Portanto, estas dicotomias dos pronomes pessoais também são muito interessantes de analisar, porque, de facto, muitas vezes abusa-se das terceiras pessoas. Portanto, a terceira pessoa, até certo ponto, é impessoal, não é? Portanto, é aquele de que se fala à distância. E, realmente, por exemplo, na área da psiquiatria, nós tentamos o mais possível relacionarmos com a pessoa no seu tu, não é? Na sua proximidade. E não é por acaso que eu tenho aqui, a assistir à sessão, várias pessoas que eu trato e que, pronto, que conheço na condição de pessoas que me procuraram, porque precisavam, na condição de pessoas que sofreram de doenças. Mas também tenho aqui um grande amigo que é psiquiatra e que está ali escondido e que também é escritor, que se chama Luciano. Não se concluiu que não sou perfeito. Pá, há aquele aforismo de médico de louco e de poeta, ou de artista, todos temos um pouco, não é? E é verdade. Eu agora ando a estudar aprofundadamente um grande poeta português que se chama Fernando Pessoa. Epá, e tenho a secretária cheia de livros do Fernando Pessoa e às vezes até estava a pensar assim, tanto pessoa já enjoa. Mas, tanto pessoa já enjoa. Mas, de facto, não enjoa. E, de facto, o Fernando Pessoa, curiosamente, foi um grande estudioso da psiquiatria. Portanto, na sua juventude, andou ali a vasculhar tudo para conhecer a sua própria doença. Uma coisa impressionante. Uma conversa sobre isso. Mas para conhecer a sua própria doença, o seu próprio sofrimento, a sua própria condição humana, andou a estudar psiquiatria, o que mostra que a psiquiatria também é acessível aos leigos. Portanto, aos leigos pronto, que se devotam a estudar e que vão ver os clássicos e tal, são os clássicos do século XIX. Mas lá está. Estou aqui a falar já e já não sei quanto tempo falei. Não há como. Olha, portanto, vou terminar. De facto, aqui o editor, não é? É o último texto que se chama inédito. Mas eu penso o seguinte, de facto, o inédito aqui não é no sentido de não editado, não é? O livro está editado. O inédito é a pessoa que escreve fazer o livro, produzir o livro, ou contribuir para isso, e depois distribuir o livro. E, de facto, isso não é nada errado. A pessoa pode fazer isso. Qual é o mal? A pessoa faz o livro, escreve e oferece. E distribui, não é? E rompe um bocado as condições do mercado, não é? E é um bocadinho o sentido também deste texto é questionar a questão dos valores e pôr em causa o que é que vale, o que é que interessa, o que é mais importante,
não é? Nós vivemos numa sociedade muito de marketing, de publicidade, de digamos, criar um rótulo para vender o produto. E realmente isso, em muitos casos, acaba por levar a enganos, não é? E pronto, eu vou terminar. Agradeço muito a presença aqui dos meus amigos, o Presidente Carlos Francisco, o Zé Ribeiro, com quem partilhei até as obras psiquiátricas, não é? O Zé Ribeiro editou os clássicos da psiquiatria portuguesa. Foi uma coleção editada com o Júlio de Matos, em que o patrocínio foi daqui mas a edição foi do Zé Ribeiro. Editámos 5 ou 6 livros do Júlio de Matos, do Miguel Bombarda e do Barahona, do António Maria de Sena, mas também editou alguns livros. Portanto, agradeço muito ao Zé Ribeiro, agradeço também ao José do Carlos Francisco e agradeço a todos os presentes, num sábado à tarde, estarem aqui nesta sala a assistir a esta conversa. Obrigado. Enfim, não vou aproveitar a deixa para falar um pouco do mercado do livro. Eu sou completamente ateu em relação à situação atual do mercado do livro e da leitura. Estudei bastante este problema, como vos disse, com o professor Daniel Melo, que é historiador do livro e da leitura, com o meu colega, com quem fundei também a Síria Alvim. E, na verdade, nós nunca, neste país, eu creio que nos últimos 50 anos, 50 ou quase 60, que são os anos que eu já levo desta coisa, de andar ao papel, nunca assisti a uma situação tão grave como a que vivemos atualmente. E grave a vários níveis. Grave pela mentira que representam os chamados por exemplo, na FNAC há um primeiro, segundo, terceiro, quarto e tal. Gostava de dizer que tudo isso é pago. Não corresponde verdadeiramente a números de vendas. Que os livros, para estarem colocados lá no mostrador, são pagos pelos editores. Que o livro, para estar à esquina, é pago. Para estar por cima, é pago. Que a FNAC não investe um cêntimo a comprar um livro. Os livros são colocados em consignação, são entregues a não sei quantos quilómetros perto da alverca, o editor vai entregar os livros, vai ter que ir buscar as devoluções e depois, não sei quantos meses depois, recebe esse dinheiro. De tal forma que nós entendemos, apesar de tudo, porque não queremos que os autores achem que nós não fazemos nada pelos livros, utilizamos muitas redes sociais como solução para este problema. Os lançamentos, nós gostamos de visitar o país todo. Eu agora, ainda por cima viúvo como estou, dá para viajar à vontade sem grande problema. E eu aliás, quando a Olmeiro começou, posso dizer que praticamente conheci os livreiros todos do país com quem estabeleci relações pessoais. Que é um pouco nessa base que é possível fazer alguma coisa. Infelizmente, a maior parte deles desapareceram. Os livreiros independentes desapareceram, comidos exatamente por esses dois grandes grupos que dominam o mercado. Eu digo dois e podia dizer só um, porque um deles, um dia destes, se transformará também em mais uma secção do único. E, como eu gosto de chamar os bois pelos nomes, é a Porto Editora que de facto domina o mercado. Não há ilusões sobre isso. Domina o mercado a todos os níveis. Domina o mercado na área das chancelas editoriais, domina o mercado ao comprar toda a rede de livrarias Bertrand, domina o mercado ao ficar também com as redes das livrarias que já eram da Porto Editora, domina o mercado porque domina as escolas, há professores que vendem os livros da Porto Editora dentro das escolas, enfim. Este país não está recomendável nesta área. E é um trabalho que eu acho que é muito difícil. Por isso, nós procuramos alternativas. E as alternativas é levar os livros onde as pessoas estão.
Onde houver pessoas, nós iremos. Iremos às escolas, iremos às cooperativas culturais que existirem, e eu creio que é a única alternativa para que os livros possam circular. E, portanto, sou, como disse, descrente, não acredito que este problema se resolva a curto prazo. Não seria preciso muita mudança. Portanto, os livros estão aí. Quem quiser poderá utilizar a presença do autor para ficar com o autógrafo. Como sabem, os livros autografados valem mais. Pronto, é tudo o que vos quero dizer e agradecer por terem vindo cá. Muito obrigado. Olha, Não fujas agora. isto mais nada é para no fim, portanto, podes explicar. Gostou da molha dela? Eu teria alguma coisa a dizer, mas teria alguma coisa a dizer em favor de uma característica bastante singular neste livro. Nem sempre as pessoas têm coragem de o fazer. Como? A coragem de introduzir num livro uma linguagem conceptualmente científica. Sim, sim, sim. Interessante. Obrigado, é? Obrigado, é? É uma coisa que eu, portanto, por acaso eu considerei isso. Sim, mas eu quero quase tentar até Sim, sim, bem, falar. Eu também conheço este gajo. Aliás, havia outro aspecto que eu queria dizer. Há muitos anos. Esteve aqui a falar de psiquiatria. Opa, ele estou relaxado por isso aqui. Opa, aqui devia ser 10. Devia ser 10. Agora não, porque eu já paguei, já por isso nós ficámos todos. Agora íamos devolver o dinheiro todo. Olha, obrigado por teres vindo. Já agora, para uma vez palmar. Faça uma visita à minha galeria. Tem umas coisas assim ligadas ao seu coisa. Já depois de autografar Palmais, eu sou o Pinheiro e o jogador seu, que é o Pinheiro. E portanto, para o Pinheiro, um abraço e sou a assinatura. Gostou da. Gostei sim, senhor. Teve muito sedutor, também já li os outros, pelo menos 2 dos outros livros. Epá, então, Sedutor. olha, obrigado. Obrigado eu, porque é sempre um prazer ler essas coisas e aprender, tentar sempre aprender alguma coisa. Sempre bom oportunidade, não é? Então, cá está, é o Gonçalo Pompeiro. Olha, esta é para a Beatriz. Eu vou pôr a data do lançamento. Faz conta que eu tenho lá. Não sofre. Pus também para o Gonçalo. É? João. João. Qual é o nome dele? João Dias. Ainda não tens livros? Tenho? Então, está tudo vendido. Deve estar tudo vendido. Já. Tu queres jogo?
já. Pronto, aí estava muito emocionado, Olha, gostei muito de ela era o relógio dele, a partir do momento que ela está olha, esta é para o Olha, eu vou pôr aqui para o número. Todos nós temos sobre Todos nós temos umas fraquezas muito grandes. O ser humano Isso ultrapassou as minhas expectativas. Ele está meio mal quem gritou Arari lá atrás e eu. O amigo do Dr. Medita Vaz.
Olha, ó, mira. Confira conheceu Cássio Freita. Boa tarde. A gente já se conhece daqui. Mas o nome todo de Miguel Coelho. camarada. O camarada, o camarada, eu esqueci que já não conhece. Camarada que é. Sim, camarada. Muito Camarada, todo numeroso. Miguel Gomes Coelho. Gostou da. E o nosso querido José Carlos Francisco é um doce a fazer estas coisas. Foi logo que eu também fez o lançamento da Foi? Ainda na velha é um doce. É um doce fazer estas coisas. Muito prazer. Mais uma vez. Obrigado. Eu fiz se eu não faço isso sem se eu faço isso sem ser uma coisa, não. Eu disse-me logo, pede uma toca. Então, agora, deixa-me dizer que eu fui nos teus. Agora lá já isto. Ela foi um santo que ela foi casada nas férias passadas. Pronto, já está. Mas quiser escrever depois. Não, posso escrever, olha. Mas faça lá uma visita que eu pinto com alguma usança. Qual é o nome todo deste? António Segurado. Já no dia destes tem que visitar lá o estúdio, lá por baixo do pé. Eu gostava de ter a opinião de alguém assim, que esteja num patamar assim, mais. Eu vou pedir ao António. Mas por que é que eu fui? Onde é que eu estava? Fala. Mas depois eu fui na vez. Está bem. Obrigado por ter vindo. Então, achas que eu não vinha? Edita mais que eu venho. Eu queixou-se, mandou-te a mensagem e tu não me respondeste. Opa, pois. Olá! Olá! Ela pergunta-me sempre onde, como. Não, É que eu trocava galveias com baldaia. Galveias com baldaia. Eu não veio. Eu não veio. Eu ia para
Olha, Galveias com... Já não vou falar do texto, estamos aqui reunidos, eu não me quis interromper, já quis falar comigo, Eu já sabia que isto era aqui há mais de um mês. eu a intervir, embora haver, não quis. Calhava bem. Às vezes há mais intervir. Calhava bem. Não havia mal lá nenhuma, desculpa o contrário, estava para enriquecer. Mas agora ao Já me bem, não me diz muito demasiado. já estava aqui a dizer esta noite, o interessante desta coisa, a criação literária, queremos chamar de poesia, não é tanto nós exaltarmos aspectos formais ou conteúdos imediatistas. O que interessa... Oh, Teresa! Teresa! Sim, é verdade. O que interessa é a poesia significada aqui. Eu já fiquei a ouvir o Galveias. Então foi mal não ter falado. E uma oposição Olá, se ia dizer já que era Mecanicista. E nós precisamos de organicismo e espiritualidade. Esses componentes são fundamentais. Isso não foi dito aqui, que é a missão do poeta. Era aquilo que eu ia dizer sobre isso. E outra coisa, entender isso. e outra coisa muito interessante. Eu não tenho a entender isso. Eu tenho a entender isso. Que reservas para a terceira edição? Eu tenho a entender. Eu, quer dizer, não me falei demasiado E depois disso, queria falar mas sobre o Barona Fernandes, que tu só abordaste en passant, e o meu amigo, sobre o signo de Hipócrates. Sim. E a medicina humana, um signo fundamental. Ensina-me a seguir. Armando Cardoso. Por favor, nós não somos automáticos, mas eu sou generoso e sou humano. Eu não sabia que estava aqui alguém à espera. Não tem problema, por favor de Deus, tenho todo o tempo. Não, tenho todo o tempo. Tenho esse problema. Estás a ver como às vezes há uma maneira doce de dizer as coisas. Vês que o meu feliz bem não dá, porque o meu feliz frontalidade não quer. Podíamos ter desconversado um bocado mais. Não. Isabel Costa. Exatamente. E a minha camarada. Minha. Estás a ver? Minha camarada. Pois é. Pois estou. A não ser que tu tenhas fugido para algum lado. Isabel Costa. Havia, mas é toda Fórmula 1. É meu vizinho. É 28, não é? Uma data histórica. Marechal Gomes da Costa. Então vê lá. Agora ver se eu estou da tua letra do método. Para a minha camarada Isabel Costa, com dois grandes cronistas de boa gente. Ok. Obrigada. É o meu tal. Mas então é assim. Depois temos que fazer conta. O editor tem que pagar ao autor. Tu podes ficar com metade. Ficas com metade, eu fico com outra. Está bem? Fátima Pina. Ok? Fátima Pina Casal. Ah, é? Nós vamos vender os livros todos. Eu acredito mais neste modelo do que no tradicional, para dizer a verdade. Não acredito nada. És ateu. Completamente. Disseste aí? Completamente. Ateu. Julguei que ias começar a falar da religião. Não, depois fala do Alçada Marquesa que era católico. Não era. Era, e eu também. Não, mas ele deixou de ser católico. Não te esqueças que eu venho dos católicos progressistas também. E ficaste, Zé Bento. Está da fila. Tu não te esqueças que eu assinei o manifesto contra a Guerra Mundial dos católicos. Está bem. Sim.
Mas não és muito católico. Já não sou. Ora, eu Ora, para a minha Luísa. isca médica. Então, gostaste? É? Foi agradável isto, não foi? Não sei, eu. Paula Pamplona, a pneumologista no Polivalente. A colega. Eu sei quem é, pá. É? Sei. E ela conhece, porque a minha ex-mulher era pneumologista no Polivalente. Olha. Hã? Temos um lindo filho com 22 anos que está com Covid agora. Põe aí uma coisa muito boa para este meu amigo. Põe aí uma coisa especial para este meu amigo. Não é para a Paula. Não, mas já agora põe para si também. Não. Só para ela, que é. Ela tem biblioteca de assinatura. Então, como são colegas. E conhece-me, já era conhece. Conheço a Paula Pamplona, conheço esse ela. Já não Ias vejo há muito conhecer, tempo. lá do Colírio, então não ias conhecer. Pois foi. Pronto, já está. Obrigado. Obrigado. Correu bem. Com o meu filho. Tchau. Para? Com o meu filho, O teu filho como é que se chama? Rafael. Ele foi. Foi muito bom. É? Ele está cá agora. Não, ele agora está mais cá, mas está. Olha aí, agora nós, tem como é vez. que está o Bem? ingleses? Está chato, está toda a gente. Ele podia vir cá. Eu nem disse nada, ele não fala comigo, ele sai e não diz nada, não diz uma palavra, tem que estar com toda a gente. Está embaixo de fala. Depois, Luísa. Olha o teu segundo nome qual é? Luísa? Catarina. Hã? Catarina. Luísa Catarina. Ainda bem que veio, pá, Luísa. Hã? Não, eu é que fico satisfeito, pá. Eu, às vezes, pá, tremo um bocado quando vou ler. Olha, muito bom. Estou muito entusiasta. A Filomena. Então, Filomena. Posso cumprimentá-lo? Pode, pois. Onde é que estava? Ai, não ouvi. Ô, Teresa. Só que, entretanto, como já tenho o seu livro, Também. também já tem o seu. Hã? Também tem o seu livro. Estou a brincar consigo. Tu não vais onde é que está ali? Aqui, Olha, o seu nome? Luís Santos. Já sabia que ia dizer que Não da psicanálise, mas das análises clínicas. é colega também, não é? É uma pequena diferença. Não é assim tanto. Ambas entram dentro do organismo. E gostou da sessão? Foi agradável. Hã? Fez-me sair um bocadinho, foi o que eu estava a dizer para o princípio, era mesmo rotina habitual, agora parece que estamos nas linhas do comboio. Temos. E hoje gosto de carregar. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, foi muito prazer. Podemos estar contato. É também romena, não é? Não, português. Ai, portuguesinha. Então, que nome é que tem? Ana e Simeão. Eu sei que ele é Simeão. Simeão, eu tenho um amigo que se chama Simeão. Simeão, é português. É português, é veterinário, é um amigo dos maiores amigos que eu tenho. É o Carlos Simeão. Portanto, esse nome Simeão é conhecido. O Cristo tinha o São Pedro, que foi Simão. Também há o Simeão Bolívar. O homem da independência lá do norte. Esse nome é o nome, pronto. Então vou pôr para a Ana e para o Simeão. Vocês ainda por cima colaboraram, não é? Colaboraram, sim, senhor, e eu apreciei muito a qualidade do trabalho, não é? E este pormenor que o Simeão introduziu, sabe? Foi este
Psique. Porque aqui tinha um outro sinal, não é? Isto é o significado, mas é psique, não é? Psique. Em grego. Em grego, fez. Portanto, eu tinha posto esta última letra, não estava certa. Mas foi corrigido por si. Bom trabalho. Porque o pormenor é importante. Ora, para a Ana. Ana Passarinho. Passarinho. Há quanto tempo é que o senhor está cá? Há 20 e tal. 20 e tal anos. 20 e tal? De vez em quando vai à Roménia ou não? Quando eu fui da Roménia, fugi. Porquê? Porque podem imaginar um Portugal sem regime fascista, sem Salazar, mas os outros ficaram. Mudar de tudo político. Claro, mas isso é um camaleão no mau sentido. Camaleão. Ser humano, pá. Vir na casaca e tudo, pá. Exatamente. Ana Passarinho. E o Simeon, não é? Simi. M-I. Simi. É mais um I. Simi-O-N. Simeon. Simeon. Douro. Hã? Ok, Simeon. Ok. Simeon. Com a gratidão do autor. Hã? Muito obrigado. E outra remarca, o que nós podemos dizer que este livro hoje é dia 20 vai ficar na literatura portuguesa. Ah pá, isso não sei. Não sabe porquê? Porque os teóricos são tão teóricos e não bons a poesia, pensando que a coisa não é real. Pois. Poesia é o poético que tem falado. Pois. Tudo. Sim. Mas está a ver que eu, como médico, dialogo com muita gente. Por exemplo, falar com um doente com esquizofrenia, temos de ter habilidade para interagir com ele. Temos de entrar no mesmo comprimento de onda. Está a ver? E cativar a pessoa. E mostrar que estamos interessados pela pessoa e que podemos gostar dela. Está a ver? Isso é muito importante na medicina. Depois o resto vem a ciência. Mas a ciência não pode entrar como uma técnica invasiva. Não é? Tem de ser trabalhada. Tem de haver respeito pela pessoa. Consideração. Isso é o treino. O senhor ouviu de uma psicóloga, psicanalista, Maria José Martins de Azevedo. Sim, o último livro que ela escreveu, Ressurreição, também nós trabalhamos e temos algumas indicações, e é um livro muito bom. Eu agora estou a trabalhar no Fernando Pessoa, mas na área da psiquiatria, mas não é psiquiatria no sentido do diagnóstico. A doença de pessoa era... Sim. Mas também tinha sofria muito desta doença. Senhor. Obrigado. Muito obrigado. Ó, Teresa, te cuido. Gastou, pá. E um bocadinho tarde. Não, já está tratado. Aquele cartão das coisas todas no chão e das chaves. Não, eu tenho mais coisas que assim, já tenho mais coisas que Teresa, gostou? Doutor, ainda não fez aquele livro do seu passado académico. Hã? Não disse que estava a escrever. Não, isso já está feito. Já está. Está publicado na página a página. É pá, queria comprar e sou doutor. Eu compro por isso. Eu depois digo. Ah, por favor. Obrigada. Gostei muito de vier. Temos que nos encontrar. Falou com a Olga. Foi pena não intervir. Porque a sua intervenção. Tem um pecado, está em vocês. Vocês deviam fazer uma deixa. Mas não pode fazer. Não, tu fizeste. Posso quem fosse. O formalismo não pode ver. Eu peço desculpa que vi tarde, mas venho de loira, só por causa do... Mas está presente, pá. Está presente de corpo e alma. Peço desculpa. Hã?
está ali o meu pai no carro, ele queria vir, coitado, não se arrasta. Eu e o Zé Ribeiro combinámos que convidá-lo logo, de chapa. Mas de repente tem de vir. Pá, eu peço desculpa não vir às 6, mas olha, cheguei aqui, era um quarto para as 7. Tem uma letra bonita. Às vezes, pá. Depende dos dias. Depois falo contigo. Eu ponho aqui depois, onde é que eu posso comprar o outro seu livro? Eu tenho que ficar com uma temática que é do autor. Só. Falou bem. Falou bem. Hã? E ri-se muito também das conversas. Começa a falar e ri-se. Ri-se para o lado. Não é Então ponho normal. aqui só o outro livro para eu comprar. E onde é que eu posso comprar? Olha, o Zé Ribeiro é que lhe vai dar. Não, o que eu compro o Zé Ribeiro. o outro chama-se Um Processo Tenebroso. O processo tenebroso é isso. Da página a página. Hã? Eu nasci lá perto, por acaso. É também da Lumeiros? Não, é a editora Página a Página. Página É página. a Página. Eu acho que. E compra o seu ao Ribeiro, não é? Não, o Ribeiro não. Isso compra-se no. A Página a Página é uma editora que substituiu a Caminho. Se for de ver, através do. Vou apanhar a página a página.